Seja bem-vindo a mais um estudo 1189. Vamos ler a Bíblia juntos? Essa é a proposta do estudo 1189. Você que já está aqui desde o início, você já conhece a dinâmica, o quanto que nós estamos evoluindo na produção, em características do nosso conteúdo. E eu acredito muito que nós temos uma jornada de excelência pela frente. Já avançamos alguns capítulos, mais de 2 centenas de capítulos aí gravados. E hoje nós temos capítulo 2 de 2 Pedro. Os temas são os falsos mestres e sua destruição. Estou com uma coceira aqui no nariz. E nós vamos falar sobre esse tema, os falsos mestres e a sua destruição. O que será que Pedro tem a nos ministrar através desse tópico? Vamos orar. Pai, eu te agradeço porque todas as vezes que nos expomos à luz da tua palavra, nós temos a oportunidade de aprender mais do Senhor. E eu te peço que, por meio da compreensão, do conhecimento, da profundidade, de tudo que o Senhor quer nos revelar, que o teu Espírito Santo traga vida a essa palavra em nós, através das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, da nossa postura de fé quanto a tudo que o Senhor tem nos ensinado. Se revela em mais essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. A palavra só se faz viva quando nós damos vida à palavra através das nossas atitudes. Vamos lá. No passado, surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgiram entre vocês falsos mestres. Estes introduziram secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguiram os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo, a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Então, existem aqueles que se levantaram e aqueles que se levantam para perverter o ensino da palavra, com a finalidade de gerar algo para si mesmo. Se você tem uma revelação do Senhor para entregar a palavra, você tem que entregar a palavra. Tudo diferente da palavra é parte do homem. E aqui, esses mestres, eles queriam os locais de honra, eles queriam o reconhecimento, eles queriam os benefícios que vinham com a posição, mas eles não queriam o principal, que é a revelação da presença do Senhor e a obediência ao que estava sendo instruído. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios, mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Hoje eu falei sobre a autoridade como uma pessoa e eu mostrei para essa pessoa o quanto que a postura dela estava prejudicando o relacionamento dela com uma liderança. E tudo isso por conta da imaturidade.
Então a imaturidade nos coloca num caminho de desonra, de descompromisso, de pecado, porque a gente se move apenas pela satisfação. Crianças e adultos imaturos, você vê a característica de imaturidade em crianças, mas também em adultos. São pessoas que carregam um traço de personalidade que é de buscar apenas a satisfação própria e não querer pagar preço de nada. Então, são pessoas que sempre se sentem vítimas, pessoas que sempre se sentem passadas para trás, pessoas que sempre se sentem julgadas e são frágeis. E essas pessoas acabam se posicionando de forma sem sentido, acabam vivendo uma vida libertina, esse seria o termo. E a libertinagem é ir além da liberdade. A liberdade é você poder escolher, mas a libertinagem é escolher o pior. E você tem uma responsabilidade para com todos à sua volta, porque em Gomorra, em Sodoma, dezenas de milhares de pessoas morreram porque, infelizmente, Ló não conseguiu ministrar a palavra de obediência àquela população. E ele apenas se indignava com aquilo que acontecia, mas eu não vi nenhum posicionamento dele para combater aquele pecado que estava disseminado na população. Já Noé, existe um posicionamento da parte dele, um testemunho, e muito tempo se passa com ele dando esse testemunho. Aí o restante realmente da humanidade não queria nada com Deus. E pensem, o restante da humanidade não queria nada com Deus. Que você persevere. Não importa se o restante da humanidade já abandonou a palavra do Senhor. Não é porque todo mundo está fazendo que você também tem que fazer. Insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Mas eles difamam o que desconhecem e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas. Serão corrompidos pela sua própria corrupção. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Considerem prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. São nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres, quando participam das festas de vocês, tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância. Malditos! Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça, mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo, que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. Escuridão das trevas lhes está reservada, pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça do que, depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão volta ao seu vômito, e ainda, a porca lavada volta a revolver-se na lama. Com esses dois ditados citados na Bíblia, agora se tornam versículos, de o cão volta ao seu vômito e um porco volta para a lama,
é a postura daqueles que receberam a palavra, receberam o alimento de forma correta, receberam a limpeza e decidem voltar às velhas práticas. E o pior de tudo, que quando a Bíblia fala que quando nós somos libertos de um espírito demoníaco e a gente volta a cometer os mesmos erros e abre brechas no mundo espiritual na nossa vida, esse espírito demoníaco volta com outros 7. Existe um contexto e tudo mais, mas esse trecho me fez lembrar que o fato de nós permitirmos que os desejos da carne falem mais alto vão nos levar a um estágio ainda pior do que o que estávamos anteriormente. Então, que você se posicione com firmeza naquilo que o Senhor te prometeu e na forma de vida que você resolveu seguir, porque agora você tem um conhecimento. E se você já vive esse propósito de vida, que você leve esse conhecimento a mais pessoas, porque se quiserem pecar, que pequem com conhecimento de que estão fazendo errado. Porque quando erramos sem saber que estamos errando, não existe a opção de não errar. Eu falei hoje com o cara a respeito de Naamã, que quando se deparou com um verdadeiro Deus, o Deus de Israel, ele abandonou todo o histórico de deuses e ídolos que ele havia conhecido por aquele Deus, porque a verdade se apresentou. E quando a verdade se apresenta, o ser humano sabe que aquela forma de viver é a melhor forma, porque é como o Senhor sonhou para cada um de nós. E o que eu desejo para você e para sua casa, para sua família, é que vocês sejam abençoados em nome de Jesus. Faça parte do Estudo 1189, se inscreva no canal, curta, compartilhe, ativa o sininho e envia para toda a família, porque o Estudo 1189 é esse momento de lermos a Bíblia juntos. Te vejo amanhã, meio-dia, aqui no canal.